E aí, galera, voltamos dessa vez com Fabrício Lins e Ricardo Oliveira. Estamos de volta. Zac foi fazer conteúdo lá fora. Eu já tava fazendo conteúdo lá fora, voltei pra cá. E agora, meu amigo, a gente vai receber um convidado especial, que é Ricardo Oliveira, né? Pois é, cara. Seja bem-vindo ao Cabral Podcast. Satisfação. Se apresenta aí, diz aí ao que você veio aqui no Chablau pra gente... Apresente-se ao nosso público. Bicho, que alegria estar aqui, sensacional, prazer. Enfim, ver isso aqui acontecendo é bom demais. Eu sou jornalista daqui de João Pessoa, nascido e crescido aqui. E, enfim, tô feliz demais de estar vendo a Imaginando acontecer. Tive nas duas primeiras CCXPs, quando o JP, Massa. que é o idealizador aqui do evento, ainda era da produção lá da CCXP. E é massa demais ver isso acontecer. E aí eu vim aqui pra cobrir o evento, junto com a minha esposa do Gaveta Mix, que é o Instagram também. E aí eu pensei, vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer a camisa do meu livro, que tá em financiamento coletivo, porque tem tudo a ver com o evento, que é uma distopia pós-apocalíptica que acontece aqui em João Pessoa. É uma história que se passa aqui. Conta um pouquinho da sinopse pra gente entender e comprar a ideia aí. Pois é, o nome do livro é Verde Gás. Certo. E é a história de João, um arquiteto, que mora num condomínio fechado desses de casas horizontais, que a gente tem vários aqui em João Pessoa. E um domingo de tarde acontece um ataque de gás tóxico aéreo. E ele, por estar usando máscara, por trabalhar com coisas em casa com máscara, ele é o único sobrevivente. Ele se percebe como o único sobrevivente. Que louco, e aí ele sai pra rodar pela cidade pra procurar algumas pessoas, os familiares, as pessoas, e ele percebe que tá tudo desolado e ele toma uma decisão meio curiosa. Ele decide continuar vivendo onde ele sempre viveu, enterrando os corpos, limpando as casas, ajeitando os jardins e tentando consertar o condomínio onde ele viveu. Que premissa do caramba. Bizarra a decisão, mas é isso que ele faz. E aí ele vai revirando o passado dele, o passado dos amigos, dos familiares, pra talvez encontrar alguma pista sobre o que aconteceu. Poxa, isso aí Cara, que interessante, velho. E é massa que se passa em João Pessoa, né? Isso deixa a gente ouvindo aqui, deixa a pessoa instigada a querer ler. Que massa. Querer ler e se imaginar como ele, né? Porque, tipo assim, como é que você se imagina numa situação como essa? Se você fosse o único cara que sobreviveu porque trabalha com máscara de gás, você fica tipo... Como, né? De tantas possibilidades, né? Como é que eu me viraria? Eu tiraria a máscara de gás e falava, eu vou também. Se todo mundo foi... Pois é, quando esse trope, né, esse plot é comum na literatura e no cinema do último homem do mundo, né? Só que aí eu pensei que essas coisas sempre acontecem em São Paulo, em Nova York, em Los Angeles, em Tóquio. E talvez a gente fosse legal ver como seria se acontecesse na nossa cidade, que é uma cidade pacata, litorânea, solar. E é algo assim... A gente falou com o Geraldo ali, que tá junto com o tio Gera. Geraldo e tio Gera são duas pessoas, Fiquei galera. muito feliz de ver eles por aqui. E Geraldo, ele fazia Castelo Frankenstein, mesas de RPG Castelo Frankenstein ambientadas em Campina Grande. Oh, isso é muito bom. Aí eu me lembrei depois, junto com, lógico, com o que você falou do teu livro, o quadrinho da Marvel, que o quadrinista fez com cenários daqui de João Pessoa. Então aparecia... eu não me recordo o nome. Falha o nome do quadrinista. Mas eu lembro que teve alguma coisa sobre isso mesmo. Era da Mulher Maravilha, se eu não me engano. Teve um da Mulher Maravilha, teve um da Mulher Maravilha. Verdade. E ela vinha pra... Não tinha o nome de João Pessoa, mas tinha, você via o Colégio Liceu Paraibano, que é um dos colégios representativos daqui de João Pessoa. Exato, eu lembro disso. Né? A Parque Solon de Lucena, lá, a famosa lagoa do Parque Solon de Lucena, e entre outros pontos. Cara, que massa, velho. A doideira foi que... eu gosto muito de produzir coisas audiovisuais. Eu já participei de podcast, eu fiz podcast, videocast, essas coisas. E eu resolvi fazer um book trailer para o livro, que se você for assistir no site da campanha, tem imagens de João Pessoa nesse apocalipse que aparece no book trailer. Então tem um cara lá com a máscara, tudo desolado, do nada tem uma imagem aérea da lagoa, do nada tem uma imagem aérea do centro histórico. Que foi uma coisa assim, que na época que eu tava escrevendo, eu me situei em João Pessoa, mas não tava identificando o nome da cidade. Quando eu terminei de escrever o livro, Bruno Ribeiro, que é o autor de Porco de Raça, que foi premiado pela Dark Side, cara incrível, ele disse, bicho, bote o nome de João Pessoa, bote os bairros, é importante. E quando eu conto, faz muita diferença pra você saber que a história se passa aqui, né? Cara, faz, porque a gente que quer ler o material, quer sentir a parada, tipo assim, a referência daquele bairro. Sim. Quer sentir a referência do centro Exatamente. histórico.
quer sentir aquela parada uma referência mínima é. do centro histórico, um casarão você faz, caramba, eu sei onde é. Não é isso? Como é que seria? Sua cabeça A gente vai teve aqui. um episódio no podcast que foi um contador de repente não, como é? Cordelista que contou a história dos gatos da UFPB. Olha Aí só. ele fez uma alusão que os gatos da UFPB são estudantes que não conseguiram entregar a sua tese porque fizeram um pacto com um gato, não sei o que lá. Morar agora E agora viraram gatos da UFPB. É isso, a gente muitas vezes como artista, como criativo, acha que ninguém de fora vai entender do que eu tô falando. Bicho, a galera de fora não tá nem aí, eles escrevem sobre... Vai pra caramba! Pois é, escreve sobre o Rio, sobre São Paulo, sobre os cantos de Porto Alegre e não tá nem ligando, e a gente pode fazer isso também. É massa isso, eu acho que é super importante. E, cara, quando tu teve a ideia do livro, tu já pensou no financiamento coletivo? Não pensou em lançar de vez, em procurar e tudo? Falou, não, vou atrás de financiamento seria coletivo. Massa. Eu tô tendo o privilégio de, mesmo sendo financiamento coletivo, tá lançando por uma editora. A editora chama O Grifo. É uma editora que tem é do Rio Grande do Sul, mas tem uma conexão com paraibanos. Lucas Lopes é um escritor paraibano que lançou um livro de terror com histórias de horror cósmico inspirado em Lovecraft, lançou por eles. Bruno Ribeiro tem conto publicado num livro deles também. E eu tô sendo um novo autor que está sendo publicado por eles. E a ideia surgiu em 2018, levei 5 anos escrevendo e eu sempre considerei, se ninguém me quiser, eu lanço o financiamento coletivo sozinho. Só que aí tá sendo uma experiência massa, porque essa editora, como é uma editora independente, pequena, tudo que ela lança via financiamento coletivo. Pra sentir a temperatura do público, pegar essa galera inicial com recompensas especialíssimas, assim, com mapa do condomínio impresso em pôster, várias coisas assim. E depois a gente vai ter as outras fases, que é pré-venda e venda mesmo oficial, que aí vai começar a chegar mais perto da galera. Ricardo, é o primeiro livro. No primeiro livro. Mas, nesse universo, mas tu pensa em ir acrescentando as histórias, gancho pra isso, como então, é? A história, eu quando terminei, eu não tava pensando em continuação. Mas do jeito que ela acaba, ela não precisa ficar restrita a isso. Se aparecer mais ideias, se, sei lá, rolar uma empatia da galera com esse universo, é claro que vai ser uma satisfação. Sempre pode ir um pouquinho mais longe, né? Pois é, porque aconteceu, há pouco tempo eu lancei um conto de ficção científica na Amazon também, uma distopia que também se passa em João Pessoa, em que videogames foram proibidos em lugares públicos, e um advogado que é viciado em videogames, ele encontra um fliperama secreto no centro histórico, na Maciel Pinheiro. Eita! E aí, um fliperama dentro de um restaurante de comida chinesa, num futuro em que o centro foi todo dominado por chineses que compraram louco, vários prédios mano. e tal. Tá já E acontecendo isso. Pois é. E aí a história se passa aqui e quando acaba, algumas pessoas me procuraram, bicho, isso aqui devia continuar, talvez pudesse virar uma série ou um livro maior e tal. Uau. E eu percebo que quando a gente toca nesse universo distópico, pós-apocalíptico, assim, muita gente gosta de saber mais, né? Porque você acaba construindo um mundo e que tem mais... tipo assim, Principalmente depois da pandemia, né? exato, Porque a gente também. teve... Foi um momento caótico, mas Exato. pra muita gente foi um momento distópico, né? Sim, Assim, porque, sim. poxa, você andava ali pelo centro, você não via uma alma. bicho. Exatamente. Era... E foi... O curioso é o seguinte, a ideia do livro surgiu antes da pandemia. As primeiras 50 páginas eu escrevi entre 2018 e 2019. Quando a pandemia apareceu, eu fiquei assustado. Eu digo, caraca, que doideira. E aí a associação com essa ideia de máscara, de sufocar com gás, tudo isso veio muito forte com E a- foi um com a ponto pandemia, criativo. Mas tu já lia muito material sobre pós-apocalíptico? Sim, Tu já lia muito sobre isso? Quais são tuas referências nesse termo de... Pois é, eu sou jornalista e eu produzo conteúdo sobre cultura pop desde os 14 anos. E aí, cinema sempre foi a minha praia, assim, é o que eu mais gosto. E um dos meus gêneros preferidos é justamente distopia pós-apocalipse. Então, 1984, de George Orwell, foi um dos primeiros livros que eu li, assim, mais adulto e percebendo, tipo, isso aqui existe, é massa isso aqui. E aí foi emergindo, tipo, Filhos da Esperança, Guerra dos Mundos, Eu Sou a Lenda, O Nevoeiro. São filmes que eu gosto muito, histórias que eu acho massa e que inspiraram muito a escrita do livro. E que me ajudaram a, tipo assim, pô, tô travado nessa cena, não sei como descrever tal coisa. Para um pouquinho, assiste um pouco o filme, vê como é que foi ambientado, quais são os detalhes, como é que a planta tá crescendo no cantinho, e isso ajuda. Você falou, tomei 2 referências na minha cabeça. Justamente, Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda, Né? que é a primeira coisa que passa Né? na cabeça. E na atual
adaptação de The Last of Us, Sim. aquele episódio do personagem que isolou a cidade. Perfeito. Eu não me recordo o nome dele, Bill e velho. Frank. Bill e Frank é o nome do episódio. Eu sou Tem ótimo de nomes. Uma associação importantíssima. E assim, eu vejo assim, de repente, você se vê num lugar como João Pessoa, você como a única criatura, apesar de, pra quem não conhece João Pessoa não é lá uma das maiores cidades, Sim. uma das maiores capitais do Nordeste, mas, cara, pra uma pessoa só é enorme. Pois é. E tem uma coisa curiosa que foi uma das inspirações sobre João Pessoa especificamente. Vocês são daqui, vocês sabem que a gente tem uma cidade que é a terceira capital mais antiga do Brasil. Justo. 430 e tantos anos. No meio de prédios muito modernos, tem do lado um prédio histórico com planta subindo, coisa caindo aos pedaços. E você olha, se você olhar só pra aquele cantinho, ele parece pós-apocalíptico. Você vê uma cena ali, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a perceber muito isso na cidade e bateu essa inspiração da história se passar aqui. E aí acaba que, quando você assiste Eu Sou a Lenda, aquela cena no começo, ele caçando a comida lá, e aparece o leão e não sei o quê. Aquele detalhe de ter um carro andando pela cidade destruída, com plantas subindo, aquilo é uma imagem muito legal. E foi uma inspiração muito forte, assim. O protagonista, ele tem uma moto, aí ele meio que anda pela cidade pra tentar entender o que aconteceu e tal. E isso é uma inspiração forte, assim, pra história de Verdigás. Que massa, velho. Agora, saindo um pouco dessa área do teu livro, o que é que você tá achando do evento, cara? Cara, eu achei sensacional. Cheguei aqui, eram umas 10h30, tô fazendo cobertura como imprensa. Vim preparado pra me surpreender e me surpreendi, assim. Eu fiquei muito feliz de estar vendo coisas gigantes como a Comics, que é uma das maiores lojas do Brasil de quadrinhos, e o Tio Gera do lado, Exato. que é uma referência no estado, como alguém Do board game, da loja. que entende da história disso aqui, de cultura pop, de board games, de quadrinhos, de action figures aqui na cidade. E a bicha, assim, a satisfação. Eu ainda não estou entendendo e acreditando que Frank Miller vai estar aqui daqui a pouco. É isso que. Vamos tentar, isso, né? é tentar, isso, tietar e quem Frank sabe Miller. trazê-lo pra Vai cá. pra né? cima, vai pra E, cima. tem que cara, fazer. você como um escritor de João Pessoa, pra João Pessoa, falando de João Pessoa, como é que hoje tu vê a visibilidade de João Pessoa com a chegada do Imagine Land? Sim, isso é muito bom, porque eu acho que muitas vezes a gente aqui, por não ser uma cidade considerada as grandes metrópoles do Brasil, a gente fica achando que essas coisas nem chega aqui, podem acontecer aqui e tal. Quando você vê isso acontecendo aqui, isso abre portas para muitas outras coisas. Nos últimos 5 anos, assim, até durante a pandemia, tem vindo muita empresa de tecnologia multinacional fazer escritório aqui, né? Empresas gigantes que vêm abrir escritório aqui em João Pessoa. Por quê? Porque aqui é massa, porque tem muita coisa massa pra fazer aqui. Então mais coisas podem acontecer. E é uma coisa Como que Imagine Land também, né? E é uma coisa que não deveria ser espantoso pra Paraíba. Isso. Porque Campina Grande é o maior polo tecnológico do Brasil hoje. Exato. E é aqui na Paraíba, então a gente tem João Pessoa, tem Campina Grande. Tipo assim, esse tipo de cultura não deveria se espantar em João Cara, Pessoa. Acho que mas deveria ser algo eu até mais acredito- rotineiro. Eu acredito que isso é um cultural que vem de muito tempo, Sim. de que as coisas não aconteciam na Paraíba, não aconteciam em João Pessoa. João Pessoa ficava para uma segunda oportunidade, terceira, quem sabe, a última, Aham. e nunca acontecia as coisas aqui. Então a galera fica meio que desacreditada. Então é complicado. E quando você tem um evento do porte do Imagine Land e outros que hão de vir pra cá, Sim. aí o pessoal fica incrível. Porque quando a gente para se tocar, é porque muitas vezes a gente não para nem pra perceber, assim, mas tipo, cara, alguns dos maiores quadrinistas do Brasil são paraibanos ou moram aqui, né? Chico, Mike Deodato, Ricardo Jaime, gente que faz coisa pro Próprio mundo Alzir inteiro. também. Alzir, que tá pintando pra coisa do mundo inteiro. Escritores premiados como o Bruno Ribeiro, que ganhou o prêmio Machado da Dark Side. Débora Ferraz, que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura com o primeiro livro dela há 10 anos atrás, assim. Cara, essa galera é uma galera que Olha tá a quantidade chamando a de atenção, sabe? Que tá chamando a atenção do Brasil. E muitas vezes a gente não sabe dessas coisas aqui, né? Então, A gente vê muito de off, né? A gente vê muito de fora e fica Isso. meio que. E cara, eu acho que o maior exemplo, acho que da Paraíba aqui é Mike Deodato. sim. Nos Grande quadrinhos. Mike Deodato, que vai estar por aqui, se eu não me engano. Sim, né? sim. Eu acho que a gente tem que descobrir já a segunda geração, digamos assim. Porque Mike Deodato, eu lembro quando eu ganhei uma revista do meu pai, uns 12, 13 anos. E ele dizendo, essa revista aqui era uma revista toda em inglês e tal, e você entendeu. Que é isso? Não,
quem desenhou essa revista foi um paraibano. E aí, tipo, na época, eu nem dei valor, eu perdi essa revista depois de um tempo, porque eu era muito novo, não entendi o que era. Mas assim, quando a gente começa a ter uma segunda geração disso, gente como Paulo Moreira, como Gabriel Jardim, né, quadrinistas paraibanos que estão chamando a atenção do Brasil, a gente pode começar a perceber coisas novas. E é massa isso. Paulo Moreira, que já esteve no Chablau, que... Paulo Moreira. Gente, Paulo Moreira. Boníssima, foi uma baita do entrevista. Paulo Moreira, um cara sensacional também. Um desenhista sensacional. Demais. Um comediante nato, mas que ainda tá adormecido ali dentro. Você pode falar que eu estava de férias, não peguei esse episódio. Ele tava na Argentina. Paulo é uma figura, cara. É. Ele guarda o jogo dele. Mas, Ricardo, presencialmente. hoje, pra quem quer apoiar teu livro, quem quer apoiar, já tá disponível lá? Tá disponível, a gente tá em 75% da meta. catarse.me/verdegás. Vim com a camisa personalizada aqui. Atenção, produção, coloca aí, ó. cartaz.me/verdegás. catarse.me/verdegás. A gente vai pegar direitinho e colocar no descritivo aqui da Vai colocar da aqui live. no rodapé. Demais. E Na vai campanha tem uma coisa muito legal que a gente tem hoje a campanha é para você poder apoiar e tá apostando no livro. E aí por causa disso você tem recompensas. Então você pode adquirir o livro junto com o conto que eu falei sobre videogames, mais uma ficha, a versão impressa dele. Boa. Pode adquirir com o mapa do condomínio, os cadernos do protagonista, várias coisas. E se a gente bater 100% antes da data final, que é 26 de agosto, já estamos em 76. Se bater 100% antes, vai ter metas estendidas. Então a gente vai receber desconto para comprar na editora, vai receber o conto logo em PDF, Massa, vai mano. receber o livro com um mapa dentro impresso de um jeito diferente. Várias coisas E diferentes. já está em 76%. Já tá em 76%. Tá faltando pouco. Você que está acompanhando o Chablau, Frete grátis. você que está ao vivo, você que está acompanhando a gente ao vivo e você que está nos corredores Do evento. do evento, Imagineland. vai agora em catarse.me/verdegás. Vamos fazer chegar em 100% até o final do Imagineland. Aí sim. Até o final do Imagineland. Agora vai. Vamos chegar em agora vi 100%. vantagem, né? Muito bom, muito Ricardo, bom te ter aqui. Não vamos Prazer tomar meu, muito velho. tempo teu. Não, Pra que é você isso. também aproveitar o evento. Depois me chama de novo. E vamos aí. embora, com certeza. A gente tá por aqui. Vamos nessa. Depois a gente quer te chamar de volta pra você ter com a visão de jornalista. O que é que Sim, você sim. achou do. Bora, amanhã a gente do passa evento. aqui e já conta algum segredinho aí. A gente já pega algumas coisas, alguns spoilers que você teve que a gente às vezes não teve. Trago Exato. sim. A gente vai trocar umas figurinhas aqui mais legal. Combinado. Com certeza. Você é o repórter especial do Chablau. E vamos embora. E tudo certo. bom. Ricardo, Muito muito querido. obrigado pela Valeu, presença. Prazer te ver, Obrigado prazer demais. ter você aqui no Obrigadão. Chablau. E Valeu. as portas estão abertas. Quando o livro for lançado, a gente vai trocar as figurinhas ali, Show. os contatos que eu quero apresentar lá no Chablau. Quero hein? estar aqui. E ó, Vamos embora. demais. não sai, a gente vai só beber uma água. O próximo convidado já tá sendo preparado. É coisa de 5 minutinhos pra gente voltar. Então, é Chablau no Imagineland? Chablau no Imagineland. Chablau neles. Solta